Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Sucesso, aqui vou eu. Em 1970, o clima entre os Mutantes estava esquisito e o grupo tirou férias. Então, Rita Lee foi passear e começou a dar seus primeiros passos como a grande estrela que sempre foi. Essa já era a vontade da direção da gravadora na época, que enxergava em Rita qualidades que talvez nem ela tivesse muita noção. A radialista Patrícia Palumbo conta. Foi uma proposta de André Midani para trazer a Rita Lee para um trabalho solo. O álbum dos Mutantes daquele ano, A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, foi lançado em março. No mês seguinte, Rita já estreava um musical solo, Nho Look, uma comédia musical para lançamento da coleção Inverno da seleção Rod à Moda. Além de cantar, Rita já mostrava seu talento como atriz e o jogo de cintura para estrelar uma superprodução que navegava entre um musical e um desfile. O evento, que aconteceu no Pavilhão Plástico do Ibirapuera de 10 a 26 de abril, contava com a dupla caipira Tonico e Tinoco no elenco. O anúncio do show já começava com uma provocação. Abre aspas. Nho Look é um show, desfile, comédia musical. Ele vai fazer afirmações dessa gravidade. O tropicalismo morreu. Lançará o He. O que será o He? Mostrará as 1000 caras de Rita Lee, sendo 999 inéditas. Fecha aspas. Nessa temporada, Rita já foi convidada para estrelar um segundo espetáculo, Build Up Electronic Fashion Show, que estreou em outubro e chegou a viajar para cidades como Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador. Esse musical traz as músicas do álbum Build Up, seu primeiro trabalho solo. Era para ser um voo totalmente independente dos Mutantes. Rita já tinha montado uma banda para gravar o disco quando Arnaldo se reaproximou e assumiu a direção musical, deixando os arranjos com o maestro amigo Rogério Duprá. Na guitarra, o lendário Lenny Gordon, já que Sérgio torceu o nariz e se recusou a participar. Ele não admitia que nenhum dos integrantes do grupo tivessem projetos paralelos. Patrícia Palumbo destaca a participação do guitarrista. Um disco ainda muito tropicalista e muito Mutantes também, ainda que tenha uma grande e importante participação da guitarra de Lenny Gordon. Lenny Gordon, que tocou em Fatal, que tem uma carreira incrível até hoje, um grande inventor na guitarra. E temos duas faixas aqui, pelo menos, com grande destaque para a guitarra dele. Uma delas é a versão de And I Love Her, de Lennon e McCartney, Beatles, né? Eles adoravam os Beatles, é claro, e ele entra com uma distorção wah-wah na guitarra, na segunda parte do arranjo, que é incrível. Também participa em Ula Ula, que é uma canção muito Mutantes, muito divertida, e ele faz uma guitarra havaiana, uma slide guitar, que é muito gostosa de ouvir e muito interessante. Em julho, Rita começou a gravar no estúdio Escatena, em São Paulo, seu álbum solo. Build Up não tem a persona artística que Rita Lee levaria à frente pouco depois, e nem muito a cara dos Mutantes. Ficou o que hoje poderia se chamar de um projeto paralelo, mas ali a Rita já estava brilhando como estrela solo. 5 das 11 faixas tinham a assinatura de Elcio Decário, taxista que Rita tinha descoberto como inspirado compositor. Dessas, 3 eram parcerias com Rita. Patrícia Palumbo conta. Mas muitas das músicas são parcerias com Arnaldo, outras com Elcio Decário. Precisamos de Irmãos, Ula Ula, que tem Lenny Gordon, Tempo Nublado, Prisioneira do Amor e Eu Vou Me Salvar. Elcio Decário também escreveu outras com Arnaldo Batista. Ele está em outros discos aqui dos Mutantes, no disco do mesmo ano, né, a Divina Comédia. Ave Lúcifer, por exemplo, e Hey Boy. E Rita conta na biografia dela que Elcio era um motorista de táxi que levava ela para baixo para cima nessa época. Ele mostrou as composições para ela e eles acabaram ficando parceiros. Arnaldo conseguiu emplacar 3. Sozinho em Calma e em parceria com Rita trouxe a receita de macarrão com linguiça e pimentão e a faixa que abre e dá o conceito do álbum. O título, Sucesso, Aqui Vou Eu. Entre parênteses, Build Up. Tá explicado. Com a orquestra dando ares dos grandes musicais de Hollywood, a letra traz o sonho de uma menina em se transformar em uma estrela. Justamente o tema do musical que Rita estrearia em agosto. Abram alas que eu vou passar, sucesso, aqui vou eu. Abram alas, I Wanna Be a Star, sucesso, aqui vou eu, dizia a letra. A cantora Silvia Machete, também altamente performática, fala sobre essa música, que já incluiu diversas vezes no repertório. Essa música está num disco Build Up, que foi lançado em 1970,
e tem um clima totalmente teatral, né, inspirado em musicais, né, da Broadway, que conta a narrativa de uma pessoa que está iniciando a sua carreira, né, de uma forma muito divertida, engraçada e quase clichê também, né. Eu botei essa música no meu show logo no início, assim, que eu achei que tinha a ver com o estilo de show que eu estava fazendo na época, e é um prazer cantar essa música. Eu adoro, ela é completamente diferente de todas as outras músicas da Rita Lee, né, por ter essa pegada de clima musical americano, né, e obviamente eu me identifico com essa música. Eu acho que toda cantora se identifica, né. No lançamento, o álbum teve uma luxuosa edição em capa dupla, que trazia uma foto e um texto que diz, abre aspas, podemos dizer que Build Up é uma pequena aula de comunicação de massa, sem teorizações obtusas ou raciocínios impenetráveis. O show revela em 14 quadros, abertura e encerramento, como nasce uma estrela. Essa estrela é a Rita Lee, a estrela de Build Up, a cantora desse disco. Fecha aspas. Não é difícil de imaginar o que os companheiros de banda sentiram. O álbum até tinha umas tintas tropicalistas, como o rock gospel que fecha Eu Vou Me Salvar, e o divertido tango Prisioneira do Amor, que abusa dos clichês cafonas e voa na interpretação de Rita. A balada Beatle And I Love Her ganha adaptação para And I Love Him. O grande sucesso do álbum, no entanto, foi uma versão feita por Nara Leão. José, de Jorge Moustak, cantor e compositor egípcio radicado em Paris. Com letra religiosa, coral de ângelos e interpretação cool de Rita, a música passou a ser muito pedida, justamente nos shows dos Mutantes. Claro que causando ainda mais desconforto entre o grupo. O saxofonista Milton Guedes lembra dessa música. Eu me lembro, assim, ainda muito garoto, nem imaginava que um dia fosse fazer música, mas minha irmã mais velha cantava em corais e tudo, né? E tinha uma coisa de uma formação católica e a igreja e tal. Então, ela me colocou num coral mirim. E eu me lembro muito daquela canção Meu Bom José. E tinha muitos vocais. Ela tinha uma coisa sacra, eu não sei se essa é a palavra, mas eu ficava muito emocionado com essa música. Não sei se tinha uma ligação ali com histórias pessoais, de família, da perda da minha mãe, umas coisas assim. E essa coisa da igreja. Eu sei que a gente cantava, né, no coral, chegava a cantar essas canções. Isso com 13 anos de idade. Foi a minha primeira experiência musical, assim. A Rita é incrível. E tem essas lembranças aí, bem do comecinho da minha vida musical, não falo nem de carreira, mas da minha descoberta, né, descobrindo a música. O sucesso de José rendeu um convite para que os Mutantes se apresentassem no Som Livre Exportação, programa da Rede Globo que reunia nomes como Elis Regina, Ivan Lins, Gonzaguinha, entre outros. O programa foi ao ar em dezembro de 70. A cantora e atriz Lucinha Lins lembra de encontrar Rita na gravação. Ah, Rita Lee, a primeira lembrança, eu acho que ela cantando com os Mutantes e com o Gilberto Gil, domingo no Parque, no festival. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Ali, eu acho que é a primeira imagem que eu tenho imediatamente quando fala Rita Lee. É essa que vem na minha cabeça. E depois eu tive a sorte de esbarrar com ela na época do Som Livre Exportação, na TV Globo, eu de namorada do Ivan, um programa liderado pelo Ivan Lins e pela Elis Regina, que o Gil fazia parte, os Mutantes faziam parte, tanta gente maravilhosa passou por aquele palco. E ali nós pudemos nos conhecer um pouco. Muitos anos sem nos ver, e um dia, num aeroporto, alguém diz, Lucinha, e eu olho e é Rita Lee de chapéu coco, cabelo vermelho, e nós ficamos abraçadas pelo menos uns 5 minutos, sem conseguir desgrudar, falando coisas lindas ao pé do ouvido uma da outra. Rita Lee, inesquecível, uma das grandes artistas, mulheres espetaculares que eu tive a honra de conhecer.
Patrícia Palumbo faz um faixa-faixa de build-up. Vamos no faixa-faixa para tentar entender um pouco essa diversidade que Rita já chegou mostrando, ainda que nesse disco ela estivesse ainda fortemente ligada, como já disse aqui, ao tropicalismo, ao psicodelismo, ao rock and roll e aquele humor debochado, né, da quase adolescência que viviam os Mutantes nessa época. Então o disco começa com Sucesso Aqui Vou Eu, ela faz até uma interpretação meio a Judy Garland, ela até cita Fred Astaire, fazendo uma coisa como se fosse o sucesso fosse alcançar, então, esse sucesso internacional, né, cinematográfico, hollywoodiano. Depois vem Calma, que é letra e música de Arnaldo Batista. Na sequência vem Viagem ao Fundo de Mim, que parece uma viagem psicodélica, Lucy in the Sky with Diamonds. É uma balada gostosa de ouvir, tem aquela levadinha Velvet Underground, né, com a Nico cantando. É bem pop, bem gostosa, bem Rita Lee. Letra e música só dela. Precisamos de Irmãos é de Elcio Decário e vem com o piano incrível de Arnaldo Batista. Sempre lindo esse piano. Depois, Macarrão com Linguiça e Pimentão, que é uma receita, né? É divertidíssima, é Rita e Arnaldo. Na sequência, José, essa versão que Nara fez, um arranjo incrível, muito bom, e que vem se repetindo nas regravações. Ula Ula é uma coisa meio havaiana, tem essa guitarra, essa slide guitar do Lonnie Gordon. And I Love Her, que começa com 2 teclados, assim, é bem psicodélico, é bem Mutantes, é bem Rogério Duprat e bem Arnaldo Batista. Tempo Nublado também tem Lonnie Gordon, guitarra, órgão, bateria, bem típica a musicalidade, esse som anos 70. Prisioneira do Amor é um tango, também a cara dos Mutantes. Rita Lee nesse momento, claro, né, era um desejo ter uma carreira solo, acho que mais da gravadora do que dela naquele momento, porque a gente sabe nessa época, Rita Lee já disse isso em várias entrevistas, para mim inclusive, e cantou em música, tudo que ela queria era fazer parte do backing vocal. Termina com Eu Vou Me Salvar, mais uma parceria dela com o Decário. Curioso notar que a voz de Rita nesse álbum está mais forte, mais presente, mais livre e mais solta. Patrícia Palumbo explica. E com essa história toda com os Mutantes, né, de que era uma banda essencialmente virtuosa, ela estava já perdendo o espaço dela. E esse disco é uma tentativa de início, vamos dizer dessa maneira. Patrícia resume build-up. Rita Lee tá lindíssima na capa, loirinha, jovenzinha, com aquelas sardas, é realmente quase uma adolescente, lindíssima, cantando dessa maneira solta, né, que ela tinha de fazer, sem se importar muito com o virtuosismo, mas mais com a performance. Não precisa, ela é afinada sem dúvida, mas a brincadeira não é essa. Ela não é uma cantora, ela tá ali interpretando aquela viagem toda que era ser jovem nos anos 70, no fim dos 60, começo dos 70. Essa aventura psicodélica, hippie, experimental, né? Experimentando sons, experimentando temas, experimentando parcerias. É um disco muito experimental, muito gostoso de ouvir, por ser um disco em que ela está à frente. É o primeiro em que isso acontece, 100% do tempo, em todas as faixas, e é considerado, então, historicamente, o primeiro disco de Rita Lee. Compositor e vocalista do grupo paulistano Língua de Trapo, Laerte Sarrumor conta que assistiu o desfile ao vivo. Já na infância eu tive o prazer e o privilégio de assistir ao vivo num desfile da FENIT, Feira Nacional da Indústria Têxtil, num show e desfile patrocinado pela Ródia. A admiração de Laerte segue para o álbum. Um disco icônico que mostra Rita Lee no frescor da sua juventude, da sua carreira, a partir da foto da capa, que é um primor. E tem músicas que são clássicos, como José, Sucesso Aqui Vou Eu e Hula Hula, que inclusive é de um amigo nosso, o grande Elcio Decário. O show desfile com as músicas do álbum seguiu com grande sucesso por 2 meses na estrada. Com um elenco de 16 modelos, trazia ainda nomes como Jorge Ben, Juca Chaves, Tim Maia e o trio Mocotó, entre outros. O espetáculo Build Up encerrava com uma frase premonitória. Abre aspas. Encontramos a estrela da década, Rita Lee. Fecha aspas. O que falar mais depois disso?
Só que década seria pouco, mas ainda é cedo para isso. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, Na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.